Olá, turma do oitavo ano. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de português. E vamos aos estudos. Para dar início aos estudos do volume 3 do nosso livro, começaremos com coesão referencial e aposto. Lembrando que já vimos coesão no volume anterior e esse tipo de coesão é uma coesão mais específica. Como defini-la, né? Veremos adiante. Vocês podem acompanhar a partir da página 10 e qual é a função da coesão referencial. Então, a gente já viu que a coesão, né, que são elementos utilizados para substituir palavras ou para deixar o texto mais harmônico, enfim, existem alguns elementos coesivos. E aí, qual é a função da coesão referencial? Bom, ela serve para evitar a repetição de palavras e expressões empregadas anteriormente, além de estabelecer vínculos e relações entre as partes de determinado texto. Como a coesão referencial é construída? Então, como é que ela se estrutura? Ela pode ser construída por substituição. Exemplo, o Sr. Kissing deu uma boa risada ao ler meus argumentos, mas quando desatei a falar na aula seguinte, ele me mandou fazer outra redação. Então percebam que ele, que está em destaque, substitui o nome próprio Sr. Kissing, que é o nome do professor. Isso é um exemplo de coesão referencial. Referencial por quê? Porque faz referência a um termo que já foi mencionado anteriormente no texto. Outra possibilidade é que a coesão referencial se dê por elipse. Elipse é quando não aparece, certo? Então, por exemplo, vamos ler esse texto sem as palavras que estão entre colchetes, né, com uma coloração diferente. Terminei meu poema e ficou lindo. Era sobre uma mãe pata e um pai cisne, com 3 patinhos que foram bicados até a morte pelo pai, porque grasnavam muito. Então vejam que esse texto não precisa dessas outras palavras que estão entre colchetes, porque o que aconteceu foi uma coesão referencial por elipse. Então, por exemplo, quando dizemos terminei meu poema, quando a gente lê essa parte do texto, já consegue entender quem foi que terminou o poema. No caso, eu. Eu, Anne Frank, né? Que o texto é dela. E ficou muito lindo. Ok. Aí, continua. Era sobre uma mãe pata. O que era sobre a mãe pata? Ela precisou repetir? Não. Ela já mencionou antes meu poema. Então, meu poema era sobre uma mãe pata e um pai cisne. Continuando no final, porque grasnavam muito. Ela mencionou antes que havia 3 patinhos. Então, eram esses 3 patinhos que grasnavam muito e que foram bicados até a morte. Então, vejam como funciona também a coesão referencial. Às vezes, não é necessário fazer uso de um termo para substituí-la, porque ela pode muito bem não aparecer. E esse tipo de coesão referencial vai ser chamada de elipse também, certo? Já que ela não apareceu, é meio que sumiu. Continuando nossos estudos, veremos então o aposto. Vocês podem acompanhar a partir da página 13 do nosso livro. Lembrando que já estamos no 3º volume do livro. Aposto é o termo que tem como objetivo explicar, enumerar, resumir ou especificar um substantivo, um pronome ou um equivalente a esses. Exemplos. Otto Frank, o pai de Anne, foi o único sobrevivente da família. Então vejam aí o que está em destaque, em negrito, né? O pai de Anne pode ser classificado como aposto. De que tipo? É um aposto explicativo, porque explica quem é Otto Frank. Então, se disséssemos Otto Frank foi o único sobrevivente da família, ok. Mas esse o pai de Anne é para dar uma característica adicional.
Então dá uma explicação de quem é Otto, que é o pai de Anne Frank. Então não é considerado uma nova oração, já que não possui verbo. É só uma característica adicional. O mesmo que dissesse fulano, entre vírgulas, aluno do 8º ano, vírgula. Aí tirou 10. Enfim, mais ou menos isso. Outra possibilidade de aposto é a seguinte. O Diário de Anne Frank é um documento histórico. E aí vejam que não veio entre vírgulas. E o que aconteceu? O diário, mas não é qualquer diário. É o diário de Anne Frank. Então, de Anne Frank, que está em destaque aí, funciona como aposto especificativo, porque especifica que diário é esse, que objeto é esse, enfim. Porque não é possível generalizar nesse caso e dizer o diário é um documento histórico. Não. Qualquer diário é um documento histórico, não. O diário de Anne Frank, sim. Então, por isso dizemos que esse aposto é um aposto especificativo. Outro exemplo de aposto. No sótão estavam os familiares de Anne. Pai, mãe e irmã. E chamamos esse aposto de aposto enumerativo. Vejam que ele traz uma explicação do que seria esse grupo que já foi mencionado anteriormente. Então, olha, foi dito antes, estavam os familiares. Que familiares eram esses? Aí, pai, mãe e irmã de N, né? Então, enumerativo porque enumera um grupo, né? Que já foi mencionado anteriormente. Provavelmente, esse enumerativo pode vir depois de 2 pontos. Então, prestem atenção às estruturas. Espirro, tosse, passos, tudo poderia denunciá-los. Esse aposto é o aposto resumitivo, porque ele resume tudo que foi dito anteriormente. Vejam que começamos com espirro, tosse, passos, tudo poderia denunciá-los. E percebam como o verbo concorda com tudo, certo? Se a gente fosse levar em consideração os termos mencionados anteriormente, espirro, tosse, passos, deveria ser poderiam, mas não, porque o verbo, nesse caso, está concordando com tudo. Tudo é a palavra que resume as coisas que foram ditas anteriormente. Então, eu poderia dizer 15 coisas aí, vírgula, tudo. Eu quis dizer que todas essas coisas que foram mencionadas causaram isso, me fizeram pensar nisso, me lembraram disso, enfim. Esse é um exemplo de aposto resumitivo. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Vimos então coesão referencial, a mais comum e a que acontece com elipse. Vimos também o caso do aposto e vamos ver detalhadamente na resolução de atividades. Conhecemos os 4 tipos de aposto, que são o explicativo, o especificativo, o enumerativo e o resumitivo. Todos eles podem aparecer em qualquer um dos textos e é importante, em qualquer texto, e é importante conhecer a forma, o uso, o porquê do uso, como se estrutura, como identificar, todas essas coisas são importantes para entender um termo gramatical, certo? É isso e até a próxima aula.